Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula sobre linguagem matemática sugerida. Nesta aula, vamos acrescentar algumas informações sobre alguns tópicos já vistos em aulas anteriores. Ok? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Temos aqui uma equação do primeiro grau, né? E vocês devem estar pensando, pô, Cal, mas isso daí não é novidade. Nós já resolvemos uma equação desse tipo, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Talvez alguns de vocês até agora estejam pensando o seguinte, pô, estou achando interessante essa linguagem sugerida, né? Realmente eu estou entendendo melhor o que eu estou fazendo. Só que um dos tópicos que Caú falou, um dos motivos que Caú falou para sugerir essa linguagem foi que, na opinião de Caú, essa linguagem agilizava as contas. E eu não estou achando que está agilizando as contas. Eu acho que aquela história de ter que colocar a seta, de ter que indicar a operação, eu estou multiplicando, eu estou subtraindo de ambos os membros, eu estou dividindo e estou dividindo por quanto, né? Eu estou achando que isso está deixando mais lenta, né, a resolução. Pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Até agora, nas 6 aulas anteriores, em todas elas, cada passagem que eu fazia, né, eu indicava o que eu estava fazendo, né, através de uma seta, dizendo que operação eu estava usando, né, por quanto que eu estava multiplicando, subtraindo. Só que aquilo ali, pessoal, é para o pessoal que está começando a usar essa linguagem. A partir do momento que você domina a linguagem, você vai fazer tudo aquilo mentalmente. Você não vai precisar indicar que você está adicionando 3, por exemplo, em ambos os membros. Você vai fazer isso na sua cabeça, tá certo? Agora, a minha sugestão é só passe a fazer assim quando você estiver se sentindo muito à vontade com essa linguagem. Caú, eu ainda não estou me sentindo muito à vontade. Continue utilizando aquelas setas. Continue indicando o que você está fazendo. Tá certo? Porque, em primeiro lugar, a segurança. Tá? Não queira dar uma preferência para velocidade. Em primeiro lugar, é a segurança. Ok? Está se sentindo seguro? Dá para agilizar? Então, você vai agilizando aos poucos. Ok? Então, por exemplo, deixa eu resolver essa equação utilizando a linguagem sugerida, só que eu não vou fazer as indicações com as setas, tá? Para ganhar tempo, ok? Então, vamos lá. O que mais me incomoda aqui nessa equação é aquele 3 ali, ó, no denominador, tá? 3 no denominador, no início de uma equação, dificulta as contas. Então, eu quero me livrar dele. Ora, se ele está atrapalhando com uma divisão, eu vou entrar com uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar todos os termos por 3. Então, vamos lá. X sobre 3 multiplicado por 3. Lembra? Eu prefiro colocar esse 3 embaixo do 3 que está chegando multiplicando. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes x, x. Então, eu já vou botar x aqui embaixo. 4x vezes 3 já vai dar 12x. 2x vezes 3 vai dar 6x. E 7 vezes 3 vai dar 21. Então, olha só. X sobre 3 vezes 3, coloco esse 3 embaixo do outro. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 4x vezes 3 dá 12x. 2x vezes 3 dá 6x. E 7 vezes 3 dá 21. Quer dizer, eu estou usando a linguagem sugerida, eu só não estou indicando com aquela seta o que eu estou fazendo. Mas na minha cabeça eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Aqui, deixa eu só simplificar isso aqui. Ó. X mais 12x, lembrando que x é a mesma coisa que 1x. 1x mais 12x é igual a 13x. Né? Então, olha só, 13x é igual a 6x mais 21.
Agora, cai naquela equação que nós já vimos, que é o seguinte, eu tenho um termo com x no primeiro membro, tenho um termo com x no segundo membro. Qual é a sugestão? Deixa o x no membro em que ele tiver maior coeficiente. O coeficiente do x aqui é 13, o coeficiente do x aqui é 6. O coeficiente é maior aqui, ó, no primeiro membro. Então, eu vou deixar o x no primeiro membro. Se eu quero deixar o x no primeiro membro, eu quero tirar isso daqui. Como é que eu tiro isso daqui? Eu subtraio 6x de ambos os membros. Vamos fazer isso? Quanto é que é 13x menos 6x? Vai dar 7x. E no segundo membro, 6x menos 6x dá 0. Só vai sobrar quem? 21. Então, vai ficar 7x igual a 21. Ó, de novo, 13x menos 6x deu 7x. 6x menos 6x deu 0. Só sobrou quem? O 21. E agora, eu continuo querendo isolar o x, quem está atrapalhando é o 7 com uma multiplicação. Eu vou entrar com uma divisão. Eu vou dividir por 7. Então, vai ficar 7x dividido por 7, que vai dar x, e 21 dividido por 7, que vai dar 3. Então, eu vou ter x igual a 3. Ó, 7x dividido por 7 dá x, 21 dividido por 7 dá 3. Ok, pessoal? Então, vejam o que eu fiz. Resolvi a equação usando a linguagem sugerida, só que sem fazer aquelas indicações. Mas volto a dizer, só faça assim quando você estiver se sentindo muito à vontade com essa linguagem, tá certo? Enquanto você não estiver se sentindo muito à vontade com essa linguagem, continue utilizando as setas. Elas ajudam bastante, não só a você fazer a conta, quanto também a você revisar a conta. Ok, pessoal? Beleza, então. Outra coisa que eu gostaria de falar nessa aula é sobre o cálculo do MMC, mínimo múltiplo comum, tá? E aqui eu coloquei um exemplo. Vamos calcular o MMC entre 4, 6 e 10. Eu já mostrei o método mais tradicional para se calcular o MMC. Tá? Deixa eu relembrar aqui como é que é esse método mais tradicional. Você coloca os 3 valores um ao lado do outro, coloca uma barra aqui, e você sai simplificando esses valores até que os 3 valores fiquem iguais a 1. Tá? Então, por exemplo, começamos simplificando por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Ok? Por quanto? Por 2 ainda. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Opa, o 4 ficou igual a 1. Que era o que eu queria. Então, eu não mexo mais com ele. Tá? Veja que depois disso eu não mexo mais com ele, eu só fico repetindo. 3 não dá para dividir por 2. Se você pegar 3 e dividir por 2, não dá o número inteiro. Então, eu não vou dividir o 3 por 2, eu vou só repetir o 3. 5 não dá para dividir por 2, não vai dar inteiro. Então, eu só repito o 5. Ok? Vamos lá, vamos simplificar por 3 agora. O 1 eu não mexo mais com ele aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Ok, 5 dividido por 3 não dá inteiro, então não vou fazer essa divisão. E agora eu vou simplificar por 5. 1 não mexo com ele, 1 não mexo com ele. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Todos os valores 4, 6 e 10 se tornaram iguais a 1. Ok? Então, o MMC agora vai ser a multiplicação desses valores. Tá? Então, eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo 2, que vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 vai dar 60. Então, o MMC entre 4, 6 e 10 é igual a 60. Ok? Esse é um método bem prático para se calcular MMC. Agora, eu não acho que seja um método que faz você entender melhor. Né? Eu não acho que seja o método que você entende melhor o que você está fazendo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 4, 6 e 10, de uma outra maneira. Tá? Então, olha só. Eu estou querendo achar um número que seja múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, seja múltiplo de 6 e múltiplo de 10. Tá? Tem que ser múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou decompor 4 em fatores primos. Tá?
Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história de fatores e também essa história de primos. Mas, por enquanto, dá uma olhada nisso aqui. Vou decompor em fatores primos. Então, vamos simplificar. 4 dividido, dá para simplificar por 2, vai dar 2. Dá para simplificar de novo por 2 e deu 1. Veja que o 4 eu decompus em fatores primos, vou explicar melhor isso, e ele ficou igual a 1. Então, multiplica isso aqui, 2 vezes 2, tá? Mas eu não vou querer escrever que 2 vezes 2 aqui é 4. Eu prefiro escrever que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Tá? Então, 4, ele tem 2 fatores 2. Tá? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, o 4 ele tem 2 fatores 2. E o 6 e o 10? Vamos para o 6 agora. Vamos decompor 6 em fatores primos. 6 dá para simplificar por 2, que vai dar 3. E dá para simplificar de novo por 3, que vai dar 1. Né? E agora eu vou multiplicar o 2 e o 3. E o que isso me diz? Que o 6 tem um fator 2 e tem um fator o quê? 3. Ok? E o 10? Vamos decompor 10 em fatores primos. Olha só. 10 dividido por 2, dá para simplificar por 2, dá 5. Dá para simplificar por 5, dá 1. Opa! Então, eu posso dizer que 10 é 2 vezes 5. Tá certo? Então, 10 tem um fator 2 e tem um fator 5. Raul, você está falando muito em fatores. Que história é essa de fatores? Seguinte, se você tem coloquei aqui como uma observação. Se você tem uma multiplicação, como por exemplo 4 vezes 5, tá? 4 e 5 são os fatores, ok? Então esse 4 eu posso dizer que é o primeiro fator, e esse 5 aqui eu posso dizer que é o segundo fator. E o resultado dessa multiplicação é chamado de produto. Então, quando você ouvir falar em produto na matemática, é o resultado de uma multiplicação. E eu até aproveito para lembrar algo que é muito falado na matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, 4 é um fator, 5 é outro fator. 4 vezes 5 dá 20. Se eu alterar a ordem aqui, se eu fizer 5 vezes 4, a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. Então, 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Ok? Então, quando se fala em fator, nada mais é do que os valores que aparecem na multiplicação. E o resultado da multiplicação é chamado de produto. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. O 4 ele tem 2 fatores 2. O 6 tem um fator 2 e um fator 3. O 10 tem um fator 2 e tem um fator 5. Tá? Deixa eu cobrir aqui essa resposta. Eu quero calcular o MMC entre 4, 6 e 10. Pessoal, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, o número que eu estou procurando tem que ser múltiplo de 4, tem que ser múltiplo de 6 e tem que ser múltiplo de 10. Só que para ser múltiplo de 4, tem que ter pelo menos 2 fatores 2. Para ser múltiplo de 6, tem que ter pelo menos um fator 2 e um fator 3. Ele pode até ter outros fatores para ser múltiplo de 6, mas ele tem que ter pelo menos um fator 2 e um fator 3. Se não tiver, não vai ser múltiplo de 6. Para ser múltiplo de 10, tem que ter pelo menos um fator 2 e tem que ter pelo menos um fator 5. Pode ter mais fatores, mas tem que ter pelo menos esses dois, senão não é múltiplo de 10. Ok? Só que eu estou querendo um número que seja múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Então, veja só, em relação ao fator 2, 6 não é tão exigente em relação ao fator 2. Ele só exige um fator 2. O 10 não é tão exigente em relação ao fator 2. Ele só exige um fator 2. Mas o 4 é mais exigente em relação ao fator 2. Ele exige pelo menos 2 fatores 2. Ok? Então, você vai pelo mais exigente.
Pô, Caú, mas você está dizendo que ele exige pelo menos 2 fatores 2. Então, o múltiplo poderia ter 3 fatores 2, poderia ter 5 fatores 2. Poderia. Mas lembre-se que você quer calcular o mínimo múltiplo comum. Então, você quer um número que seja múltiplo dos 3, mas você quer que ele seja o menor possível. Então, se 2 fatores 2 já resolvem, você não vai pegar 3 fatores 2, você não vai pegar 5 fatores 2. Você vai pegar o mínimo que você precisa. Então, eu vou pegar apenas 2 fatores 2. Fator 3. Se dependesse do 4, não precisava ter fator 3. Se dependesse do 10, não precisava ter fator 3. Mas o 6 exige fator 3. Exige pelo menos um fator 3. Então, eu vou ter que ter um fator 3 no mínimo. Fator 5. O 4 não exige fator 5. O 6 não exige fator 5, mas o 10 exige fator 5. Pelo menos um. Então, eu vou ter que colocar um fator 5 no mínimo. Então, o meu mínimo vai ter 2 fatores 2, um fator 3 e um fator 5. Então, olha só. Está aqui o meu mínimo. 2 fatores 2, um fator 3 e um fator 5. Agora é só fazer as contas. Certo? Quando eu fizer as contas, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Ok, pessoal? Então, essa é uma outra maneira de você calcular o mínimo entre diversos valores. Você decompõe cada valor em fatores primos, tá certo? E você vai pegar os fatores baseado no mais exigente. Tá? Bom, nós estamos falando em decompor em fatores primos, mas afinal de contas, o que é um número primo? Um número primo é um número inteiro, tá? Lembrando que os números inteiros são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? São números inteiros. Então, o que é um número primo? É um número inteiro positivo. Tá? Quando a gente está falando de número primo, a gente está falando de um número inteiro positivo, que possui apenas 2 divisores positivos, 1 e ele mesmo. Tá? Por exemplo, 2 é primo. 2 é primo porque ele é inteiro, ele é positivo, e ele só existem 2 números inteiros que dividem o 2, que é o 1 e o próprio 2. Quer ver? 2 pode ser dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2. E o 2 também pode ser dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ok? 5. 5 é primo. Por quê? Porque ele é um inteiro positivo e só tem 2 números inteiros positivos que dividem ele, que são o 1 e ele mesmo. 5 pode ser dividido por 1, que dá 5, e 5 pode ser dividido por ele mesmo, 5, porque vai dar 1. Agora, deixa eu te dar um exemplo de um número que não é primo. 6. 6 não é primo. Apesar dele ser inteiro e positivo, ele não é primo. Porque, além de 1 e dele mesmo, existem outros números inteiros que dividem o 6. Por exemplo, 2 divide 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 divide 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, para um número inteiro, para ser um número primo, tem que ser um número inteiro positivo, que possui apenas 2 divisores positivos. Quais? 1 e ele mesmo. Ok? E antes que vocês me perguntem alguma coisa, eu já vou deixar claro que o número 1 não é primo. Tá? O número 1 não é primo por uma questão de conveniência. Não é conveniente considerar que o 1 seja primo. Ok? Então, aqui embaixo, eu tentei colocar aqui, eu chamei de P o conjunto dos números primos. Existem infinitos números primos, tá? Mas eu tentei aqui colocar os menores números primos. Então, o menor número primo é 2. Tá? Depois, 3. Os únicos números que dividem 3 são 1 e ele mesmo. 4 não é primo, porque
além do 1 e do 4, 2 também divide 4. Então, 4 não é primo. 5 é primo. 6 não é primo, como nós já vimos, porque 2 e 3 dividem 6. 7 é primo. Os únicos números que dividem 7 são 1 e ele mesmo. Tá? 10 não é primo, porque além do 1 e do 10, o 2 também divide 10, o 5 também divide 10. Ok? 11 é primo, e por aí vai. Tá certo? Então, perceba que quando nós fizemos aquelas decomposições anteriores ali, nós estávamos decompondo em fatores primos. Perceba aqui, ó, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Ó, aqui, ó, só apareceram fatores primos aqui, ó, 2. Aqui apareceram 2 fatores 2. 2 é primo. Aqui apareceu um fator 2, que é primo, e outro fator 3, que é primo. Aqui apareceu um fator 2, que é primo, aqui outro fator 5, que é primo. Então, é por isso que a gente diz que a gente está decompondo em fatores primos, porque todos os fatores que aparecem são números primos. Ok? Então, vamos lá. Vamos mais uma vez aqui calcular um MMC, ok? Para ver se você entendeu bem. MMC entre 6, 8 e 14. Vou decompor 6 em fatores primos, vou decompor 8 em fatores primos, vou decompor 14 em fatores primos. Tá certo? E como o MMC é um número que é múltiplo dos 3, tá? Eu vou pegar os fatores primos de acordo com os mais exigentes. Olha só. Decompus 6 em fatores primos. 6 é 2 vezes 3. Decompus 8 em fatores primos. 8 por 2 deu 4. 4 por 2 deu 2. 2 por 2 deu 1. Então, veja que 8 é 2 ao cubo. Né? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 ao cubo. 14 por 2 deu 7. Por 7 dá 1. Então, 14 é 2 vezes 7. Né? 6 por 2 deu 3. 3 por 3 deu 1. Então, 6 é 2 vezes 3. Então, veja que para ser múltiplo de 6, tem que ter pelo menos um fator 2 e pelo menos um fator 3. Para ser múltiplo de 8, tem que ter pelo menos 3 fatores 2. Para ser múltiplo de 14, tem que ter pelo menos um fator 2 e pelo menos um fator 7. Então, eu quero um número que seja múltiplo dos 3 ao mesmo tempo, e eu quero que esse número seja o menor possível. O mais exigente em relação ao fator 2 é o 8, que exige pelo menos 3 fatores 2. Então, no meu mínimo, terão 3 fatores 2. Quem é mais exigente em relação ao fator 3 é o 6, que exige pelo menos um fator 3. Então, no meu mínimo, eu terei um fator 3. E quem é mais exigente em relação ao fator 7 é o 14, que exige pelo menos um fator 7. Então, no mínimo, terá exatamente um fator 7. Caú, cadê o 5 que apareceu como fator no exemplo anterior? Ele não aparecerá aqui não, no mínimo? Não, porque nenhum dos valores 6, 8 ou 14 exigiu a presença do fator 5. Tá certo? Então, no mínimo, eu só vou colocar os fatores exigidos pelos valores envolvidos. Então, o 2 vai ter que aparecer 3 vezes, o 3 vai ter que aparecer uma vez e o 7 vai ter que aparecer uma vez. Olha só. Então, o mínimo aqui é 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Fazendo essa conta, eu fiz essa conta o seguinte. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Aí eu fiz logo 8 vezes 7, usando meu conhecimento de tabuada. 8 vezes 7 dá 56. E aí ficou faltando só multiplicar por 3. Aí eu fiz a continha aqui do lado. Ó. 56 vezes 3. Tá? 3 vezes 6 dá 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Então, isso daí vai dar 168. Ok, pessoal? Então, desse jeito, eu acho que você entende melhor o que você está fazendo na hora de calcular o MMC. E o legal de você fazer desse jeito é que outra coisa famosa na matemática é o cálculo do MDC, que é o máximo divisor comum. Então, essa forma que você decompõe
cada valor em fatores primos, ela além de servir para o cálculo do MMC, ela também serve para o cálculo do MDC, tá? Que eu vou mostrar nas próximas aulas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.